Disputas territoriais, o que manteve a Europa em guerra por literalmente séculos a fio. Bem, entre outras coisas. Sempre pensamos em disputas territoriais como algo que acontece entre países diferentes, mas isso nem sempre é verdade. Dentro do próprio país, às vezes duas de suas regiões também brigam por terras. Isso é ainda mais verdadeiro em países que não são estados unitários e possuem federalismo ou regionalismo, com maior autonomia local. Os Estados Unidos exemplificam isso. Historicamente, houve muitas disputas territoriais entre seus estados, especialmente entre os vizinhos. E às vezes, essas disputas até se transformaram em guerras interestaduais, uma espécie de mini-guerras civis dentro dos Estados Unidos. Quero mostrar 5 dessas para vocês hoje para entendermos melhor isso. A disputa da faixa de Toledo entre Ohio e Michigan, que se transformou na Guerra de Toledo de 1835, a Guerra do Mel de 1839 entre Missouri e Iowa, a disputa do Rio Vermelho entre Texas e Oklahoma em 1931, a disputa pela Ilha Ellis entre Nova Jersey e Nova York, que durou até 1998, e a disputa de fronteira entre Texas e Novo México de 1848, que reduziu significativamente o tamanho do Texas e criou o formato específico e icônico desse prolongamento territorial que ele tem hoje. Certo, vamos começar com a mais icônica, na minha opinião, a Guerra de Toledo. Vi pessoas brincando na internet enquanto pesquisava sobre isso, dizendo que a guerra era sobre quem teria que ficar com Toledo, pois ninguém queria. Não acho que isso seja verdade. No início dos anos 1800, os mapas da região dos Grandes Lagos eram uma bagunça. O governo federal havia decretado que a fronteira entre os estados ao sul e os territórios ao norte seria uma linha reta indo para leste a partir da ponta sul do Lago Michigan. O problema era que ninguém realmente sabia onde ficava essa ponta. Mapas antigos mostravam que ela ficava muito mais ao norte do que acabou sendo de fato. E Ohio percebeu que, se a linha fosse traçada corretamente, perderiam a foz do rio Maumee e a cidade de Toledo. Como Toledo seria o ponto final do novo sistema de canais, Ohio ignorou os mapas federais e traçou sua própria linha mais ao norte. Toledo recebeu esse nome em homenagem à cidade espanhola de mesmo nome. Quando Michigan começou sua campanha para se tornar um estado em 1835, eles insistiram na linha original dos mapas que o governo federal havia desenhado. Essa sobreposição de 750 quilômetros quadrados ficou conhecida como a Faixa de Toledo. O governador de Michigan, um jovem de 23 anos chamado Stevens T. Mason, não estava interessado em fazer concessões. Então, ele enviou uma milícia para a faixa e aprovou uma lei que tornava crime qualquer pessoa agir como autoridade de Ohio naquele território. O governador de Ohio, Robert Lucas, respondeu enviando sua própria milícia. Por cerca de um ano, ficou tudo em um impasse. Não houve muita luta de verdade. Houve um xerife de Michigan que foi esfaqueado com um canivete enquanto tentava prender um cidadão de Ohio chamado Tou Stickney. Se alguém filmasse isso, pareceria um roteiro barato. A milícia de Michigan chegou a disparar por cima da cabeça de uma equipe de topógrafos de Ohio, expulsando-os da floresta no episódio conhecido como Batalha de Phillips Corners. Acho que foi mais uma corrida para fugir dos tiros do que uma batalha de verdade. A situação foi finalmente resolvida pelo presidente Andrew Jackson e pelo Congresso. Eles estavam meio que em uma situação complicada porque Ohio tinha muitos votos eleitorais e Michigan não tinha nenhum. Disseram a Michigan que, para virar estado, teria que ceder Toledo. Para tornar o acordo mais atraente, ofereceram a Península Superior. Na época, Michigan achou que tinha ficado com a pior parte, chamando a Península Superior de uma região selvagem fria e inútil. Mas, quando encontraram enormes depósitos de cobre e ferro lá, a perda de Toledo acabou sendo, na verdade, o melhor negócio financeiro que o estado já fez. Isso também explica uma das fronteiras estaduais mais estranhas dos Estados Unidos, onde um estado possui uma península que não só está separada de seu território, mas também ligada ao território de outro estado. Depois temos a questão da fronteira entre o Texas e o Novo México. Provavelmente esse é o maior pedaço de terra pelo qual 2 estados já disputaram em toda a história dos Estados Unidos,
Após o fim da Guerra Mexicano-Americana em 1848, o Texas afirmou que sua fronteira oeste era todo o curso do Rio Grande. Se você olhar um mapa, verá que o Texas tinha cerca da metade do atual Novo México, incluindo Santa Fé e partes do Colorado e Wyoming. Eram mais de 100 mil milhas quadradas de território. O Texas hoje já é o segundo maior estado, ficando atrás apenas do Alasca. Se tivessem mantido as fronteiras originais, estariam em primeiro lugar, sem comparação. Mas na época, as pessoas que viviam em Santa Fé não estavam exatamente empolgadas em fazer parte do Texas, e o governo federal também não tinha certeza sobre isso depois que o Texas entrou para a União. Não era só uma questão de terra ou do governo federal querer favorecer o povo de Santa Fé, era uma questão de equilíbrio de poder em Washington. O Texas se tornava um estado escravista e políticos do norte buscavam manter o novo território a oeste livre da escravidão. Enquanto isso, o Texas acreditava ter derramado sangue por aquela terra na guerra contra o México e não queria que o governo federal a tomasse. Em 1850, as coisas estavam ficando, bem tensas. O governador do Texas, Hansborough Bell, começou a reunir uma milícia para marchar até Santa Fé e tomá-la à força. O presidente Millard Fillmore, que aliás é um nome que eu nunca tinha ouvido antes de escrever o roteiro deste vídeo, ele foi o 13º presidente, ele não hesitou. Ele enviou mais tropas federais para o Novo México e avisou que, se eles cruzassem aquela linha, ele consideraria isso um ato de agressão e guerra contra os Estados Unidos. Por meses, parecia que a guerra civil poderia ter começado uma década antes no deserto do Novo México por causa de uma cidade. Acho que o objetivo era mais terras, mas o foco era só nessa cidade. Se você já criou conteúdo ou tentou fazer um vídeo, sabe quanto material é preciso para produzir algo interessante. Uso uma ferramenta que oferece diversas opções para melhorar minhas histórias, visual e sonoramente. Essa ferramenta é a patrocinadora deste vídeo, Storyblocks. Com uma biblioteca de mais de 7 milhões de recursos de alta qualidade feitos por pessoas, o Storyblocks facilita encontrar o que preciso e mantém o processo simples e rápido. Como uma ferramenta criativa tudo em um, ela reúne vídeos, músicas, efeitos sonoros, modelos e muito mais, tudo em um só lugar. Assim, posso focar em contar a história sem alternar plataformas, já que eles oferecem ferramentas de IA para facilitar a produção. A narração por IA deles, alimentada pela Eleven Labs, pode gerar uma narração com som natural, e se você precisar de visuais personalizados, a IA deles. A edição de vídeo com tecnologia da Runway ajuda você a gerar e refinar cenas mais rápido, enquanto ainda mantém o controle criativo. Além disso, você tem acesso a milhares de modelos diretamente no Premiere Pro e no After Effects, com o plugin Storyblocks. Assim, o fluxo de trabalho segue rápido, simples e mais fácil de gerenciar. O Storyblocks oferece acesso a uma enorme biblioteca de recursos e com uma assinatura você pode baixar conteúdo ilimitado. É uma forma econômica de produzir vídeos bem acabados mais rápido. Para contar histórias melhores, acesse o link na descrição ou escaneie o QR Code. Você pode conseguir 15% de desconto em qualquer plano anual por tempo limitado, então aproveite agora. E agora, vamos voltar ao vídeo. Isso poderia ter contribuído para que o Texas fosse expulso do país ao qual o Texas tinha acabado de se juntar. Mas, no final das contas, o dinheiro resolveu o problema. O governo federal ofereceu ao Texas 10 milhões de dólares, uma quantia muito alta na época, para que desistisse da reivindicação. Para você ter uma ideia, isso seria equivalente a cerca de 400 milhões em 2026. É difícil calcular a inflação de tanto tempo atrás, mas é algo em torno disso. O Texas, já endividado desde sua época como república independente, aceitou o acordo. Eles recuaram sua fronteira até o meridiano 103, o que criou o formato com uma estreita saliência territorial que conhecemos hoje. Mas essa não foi a única disputa territorial do Texas. Outra importante aconteceu ao norte, contra Oklahoma, no condado de Greer. Essa disputa é um tipo de caso clássico do que acontece quando um mapa não corresponde ao terreno real. O mesmo ocorre em todo o Oriente Médio e África, onde britânicos e franceses traçaram linhas quase retas. Lá em 1819, um tratado entre os Estados Unidos e a Espanha definiu a fronteira entre esses territórios no Rio Vermelho. O mapa que eles usaram mostrava o rio como um único curso.
Mas quando as pessoas realmente começaram a se mudar para lá e a fazer o levantamento da terra, perceberam que o rio, na verdade, se divide em dois grandes braços, o braço norte e o braço sul. O Texas alegou que o braço norte era a verdadeira fronteira porque isso lhes dava um triângulo de 1,5 milhão de acres de terra chamado Condado de Greer entre os dois. Eles não só reivindicaram no papel, mas também se mudaram para lá, construíram um fórum, instalaram agências dos Correios e enviaram representantes à legislatura estadual do Texas. Por décadas, se você morasse no condado de Greer, você era texano. Você pagava impostos do Texas. Você pagava impostos do Texas e seguia as leis do Texas. Quando a Espanha perdeu suas terras e o território também passou a fazer parte dos Estados Unidos, surgiu o problema. O governo federal acabou contestando a decisão unilateral do Texas, argumentando que o Ramal Sul era o verdadeiro Rio Vermelho descrito no tratado, porque era mais largo e carregava mais água. E assim, o território deveria pertencer ao território de Oklahoma. Não está claro para mim por que o governo federal queria tirar essa terra do Texas. Talvez eles não quisessem que ele ficasse forte demais, ou talvez fosse apenas uma necessidade real de seguir o tratado conforme o que eles achavam correto. A disputa se arrastou por anos até chegar à Suprema Corte em 1896. Era um caso de alto risco porque, se o Texas perdesse, milhares acabariam vivendo em outro estado. A corte apoiou o governo federal e decidiu que o Ramal Sul era a fronteira, significando que o condado de Greer não era do Texas, mas sim de Oklahoma. É raro um estado perder um condado funcional e populoso, mas a transição foi surpreendentemente tranquila. Funcionários só trocaram distintivos do Texas pelos de Oklahoma, e as pessoas seguiram vivendo e trabalhando na agricultura ali. Hoje, essa região é o sudoeste de Oklahoma. Na costa leste, há uma grande disputa entre Nova Jersey e Nova York. A maioria das pessoas associa a Ilha Ellis à cidade de Nova York, mas se você olhar no mapa, a ilha está muito mais próxima de Nova Jersey. Essa disputa remonta a um acordo de 1834, no qual Nova York ficou com a ilha e Nova Jersey ficou com a água ao redor dela, e também com o terreno sob a água ao redor dela. Na época, a Ilha Ellis era basicamente apenas um pequeno pedaço de lama de 3 acres. A água, na verdade, era até mais valiosa. O problema começou quando o governo federal começou a construir a enorme estação de imigração que existia na ilha. Para abrir espaço para todos os prédios e hospitais, eles usaram terra e pedras dos túneis do metrô de Nova York, algo bem interessante para expandir a ilha. Quando terminaram, a ilha havia crescido de 3 acres para mais de 27 acres. Nova Jersey acabou olhando o mapa e percebeu que, embora Nova York fosse dona dos 3 acres originais, os outros 24 foram erguidos sobre terras submersas de Nova Jersey. Por anos, Nova York ignorou isso. Eles cobravam todos os impostos sobre vendas das lojas de presentes e reivindicavam a ilha como sua. Nova Jersey se cansou e processou na década de 1990. A Suprema Corte assumiu o caso em 1998 e chegou a uma conclusão bem específica. Eles decidiram que o acordo de 1834 cobria apenas a ilha como ela existia naquela época. E assim, enquanto os 3,3 acres originais pertenciam a Nova York, toda a terra artificial adicionada depois pertencia a Nova Jersey, mesmo que a terra em si viesse de Nova York. Na verdade, uma curiosidade interessante. Resolver essas disputas interestaduais específicas é uma das funções bem específicas atribuídas à Suprema Corte na Constituição dos Estados Unidos, porque nenhum outro tribunal está em posição de fazer isso. Hoje, a ilha está dividida. O prédio principal do museu fica em sua maior parte em Nova York, mas os antigos prédios do hospital e uma boa parte do terreno ficam em Nova Jersey. Ao atravessar a ilha, você cruza a divisa dos estados diversas vezes. Não é só uma disputa interessante entre estados, mas também um dos casos de fronteira interna mais estranhos do país. Por fim, houve a Guerra do Mel entre Missouri e Iowa. Essa foi uma disputa de fronteira por uma faixa de terra de 9 milhas de largura, que quase se transformou em uma guerra de verdade por causa de algumas colmeias. Às vezes uso milhas neste vídeo porque todas as informações que consegui estão nesse formato. Talvez eu devesse ter usado quilômetros, já que só os Estados Unidos usam milhas, mas isso é sobre os Estados Unidos. De qualquer forma, lá em 1816, um agrimensor chamado John Sullivan
Deveria marcar a linha entre Missouri e o que mais tarde seria Iowa. Ele trabalhava em condições climáticas bem ruins e por isso sua bússola desregulou. A linha traçada desviava cada vez mais ao norte enquanto seguia para o oeste. Quando Missouri virou estado, adotaram a linha torta de Sullivan como fronteira. Anos depois, uma medição precisa revelou que a linha deveria estar mais ao sul, criando uma faixa disputada por Missouri e o território de Iowa. A tensão explodiu em 1839, quando Missouri tentou cobrar impostos das pessoas que viviam naquela faixa. Os moradores se consideravam de Iowa, então se recusaram a pagar. Um coletor de impostos do Missouri, frustrado por não conseguir nenhum dinheiro, supostamente cortou algumas árvores ocas cheias de mel para recuperar o valor dos impostos. O roubo do mel foi o estopim da Guerra do Mel. O governador de Iowa convocou sua milícia e o do Missouri também. Ambos os exércitos marcharam para a fronteira, mas não eram profissionais. Os iowanos eram principalmente fazendeiros com forcados e facas de cozinha. Houve até piada de que os missourianos estavam tão mal equipados que dividiram um uniforme entre vários homens. Ao chegarem à fronteira, os soldados acharam tudo aquilo simplesmente ridículo. Eles passaram mais tempo bebendo e cantando músicas sobre o quanto odiavam seus respectivos governadores do que realmente lutando entre si. Um bom exemplo de como a maioria das guerras é apenas entre as classes dominantes, enquanto o povo de cada lado só quer se dar bem e viver em paz. A Suprema Corte resolveu isso em 1849. Eles decidiram que, como todos já vinham usando a antiga linha torta de Sullivan há tanto tempo, era melhor simplesmente deixá-la como a fronteira oficial. Eles mandaram colocar marcadores de ferro para que ninguém nunca mais brigasse por árvores com colmeias. Até hoje, a fronteira norte do Missouri ainda tem aquela leve e acidental inclinação causada pela bússola quebrada de Sullivan. É bastante interessante ver como regiões, ou neste caso, estados dentro de um mesmo país, podem ter disputas entre si. Também há casos como Maine e New Hampshire, disputando em tribunal terras de um estaleiro para arrecadar mais impostos, ou Ohio e Kentucky, discutindo quem é dono de uma ponte e responsável por seus reparos. Nesse caso, cada um quer empurrar a conta para o outro e negar ser dono. O sistema federal dos Estados Unidos favorece esses casos pela autonomia local, mas devem existir exemplos similares pelo mundo. Se souber de algum, avise nos comentários. Eu também adoraria aprender mais sobre eles.